Nós estamos de volta aqui com roda de entrevista, que está conversando hoje com o Dr. José Clecildo Barreto Bezerra, diretor científico da FAPEG, cientista, pesquisador. Dr. Clecildo, no bloco anterior nós falávamos sobre a inovação tecnológica, etc. E nós temos uma lei específica no Estado de Goiás que é muito fresquinha. Ela foi a Lei 16.922, que ela é de fevereiro deste ano. Ela já produziu algum efeito aqui no Estado? Prático, no sentido prático, já? O interessante da gente falar da inovação é que ela é um pouco longa. Assim como a gente às vezes faz a crítica que alguns resultados da pesquisa ela é um pouco mais longa em termos do tempo, a inovação também. A primeira lei federal de inovação, a Lei Federal de Inovação, ela é então datada de 2005. Se a gente pensar, e eu vou chegar na lei estadual, se a gente chegar que então nós andamos rápidos. Nós andamos muito rápidos com a nossa lei de inovação estadual. Porque se em 2005 foi criada a lei, ou foi aprovada pela Câmara Federal, e a gente pensar que em 2006 saiu o primeiro edital de pesquisa para isso, federal, e que os projetos têm no mínimo 3 anos, hoje, em 2009, 2010, né, o ano que a gente está em 2010, estão saindo os primeiros resultados daquela lei federal. Sim. A nossa lei federal, a nossa lei estadual aprovada, ela vai estar dentro do apoio de recursos estaduais, principalmente, para essa transferência que a gente chama de transferência de riqueza. Né? Sim, José Clecildo, pegando o gancho da pergunta, esse ano, recentemente, foi liberado um recurso de cerca de 16 milhões para o fomento à inovação em indústrias e micro e pequenas empresas. Isso é uma grande conquista para o nosso cenário econômico estadual. Mas será que as empresas estão preparadas para fazer projetos, para conseguir esse recurso que visa o investimento, para elas desenvolverem essa inovação? A FAPEG se preocupa em orientar as empresas para que elas saibam articular esses projetos, construir, produzir e apresentar da forma adequada? Nós temos que entender que hoje, no mundo empresarial, e eu ainda citaria o mundo do agronegócio, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer inovação na produção de alimentos. Sim. Então, acho que para Goiás, em todos os berços que Goiás produz aí, tanto do agronegócio, tanto na área tecnológica ou da própria indústria. Eu gostaria de saber de que forma que a economia de Goiás, em especial o agronegócio, ele está inserido nessa era do conhecimento. Do agronegócio também. A gente tem muitas áreas hoje sendo produzidas na área de biotecnologia. Né? E aí o grande gancho que dá para a gente fazer dessa relação toda, Goiás está muito preparado na área do agronegócio. A gente tem comunidades específicas se organizando, como é o caso que a gente chama da Contec, que é a comunidade tecnológica, onde está principalmente o pessoal que trabalha com tecnologia da inovação. A gente atende na FAPEG uma série de pessoas, a gente atende uma série de empresários, pesquisadores, que a sede para a inovação é muito grande. A gente tanto vê isso na imprensa, na busca, né? Há uma sede muito grande. E o principal, às vezes as pessoas pensam que o recurso financeiro que vem vai resolver o problema da empresa dela. Não vai, tanto da inovação. O grande desafio para a inovação é a criatividade. Existem exemplos? Tem algum exemplo dessa criatividade na gestão de conhecimentos em Goiás que poderia falar? Tem vários. A gente tem tanto da área de biotecnologia, né, uma série de produtos, uma série de situações. Eu poderia, talvez, não sendo um especialista na área, podia fazer uma brincadeira só. Né? Por exemplo, daqui a 10 anos, a temperatura do Centro-Oeste ela não vai estar mais a mesma, ela vai estar pelo menos meio grau, 1 grau a mais. Eu diria, a cana-de-açúcar que nós estamos plantando hoje, ela vai suportar meio grau, 1 grau a mais? Para muitas pessoas que estão nos ouvindo, talvez não entendessem que meio grau faça tanta diferença. Mas aquela produção não vai conseguir vingar. Isso é uma área de crescimento. Há uma possibilidade de fazer inovação nessa área? Há uma possibilidade de fazer um incremento ou uma possibilidade de criar um novo produto ali que vai aguentar? Isso vale, por exemplo, para a área de tecnologia da informação. A área da tecnologia da informação. As pessoas que estão se formando dentro da área de computação, dentro da área da ciência, da gestão como um todo, também de projetos, essas pessoas estão entendendo que elas não estão ali só mais hoje para arrumar um computador.
elas têm que ter uma visão transversal de que o que eles estão produzindo como tecnologia de informação pode servir para o usuário do Sistema Único de Saúde, pode servir para quem está utilizando uma compra numa loja grande. Então, hoje, a possibilidade de inovação ela é enorme. São inúmeros Senhor José, exemplos, né? só para finalizar, assim, a questão é que esses recursos, eles vieram para incentivar a inovação nas micro e pequenas empresas, independente do seu segmento. Então, às vezes, tem a criatividade, tem a vontade e o planejamento para que a criatividade se concretize. Mas não dá para passar para o papel e apresentar o projeto e, consequentemente, conseguir o financiamento. É isso que eu quero chegar. A FAPEG vai orientar esse empresário, porque se esse recurso não for retirado, ele vai morrer ali? Que seja bem aplicado. Rapidamente, nós temos hoje em Goiás algumas iniciativas importantes dentro da área de inovação. Essa semana, a FIEG, a Federação das Indústrias de Goiás, do Estado de Goiás, lançou o Mapa Estratégico da Indústria. As preocupações deles, que eu percebi, realmente, principal, e é um projeto para 10 anos, né, que é uma perspectiva desenhada, está no desenvolvimento territorial e está em tecnologia e inovação, né? Fala-se até dentro do mapa estratégico da indústria, a questão de retomar, por exemplo, distritos industriais, mesmo em Goiás, né? Ou questão de incubadoras de empresas. Há uma série de iniciativas. A gente tem algumas iniciativas, esse foi da FIEG, a gente tem iniciativas do SEBRAE, por exemplo, com agentes locais de inovação. A gente tem iniciativas da Secretaria de Indústria e Comércio, com a questão de tentar exportar mais, e só é possível exportar mais se a gente tiver inovação. Pergunta, né, que você me fez. Será que o nosso empresário está preparado? As instituições públicas, e não só a FAPEG, mas o SEBRAE, a FIEG, os sindicatos, eles estão preparados para isso? Eu te diria que nós estamos fazendo um grande esforço coletivo, todas essas entidades, para que isso aconteça. Agora, eu tenho falado, e às vezes o empresário precisa ouvir isso. A criatividade, saber fazer, aprender a fazer, faz parte da competitividade, certo? Então, não adianta a gente pegar e vamos treinar esse empresário a ganhar inovação, a ganhar alguns milhões com projetos de inovação. Professor? Faz parte da formação dele, faz parte da competitividade, ele conseguir vencer isso. Isso é a tarefa, é a missão para Goiás. Não é um processo burocrático, talvez? Não é simplesmente um processo burocrático, de a gente pegar e ensinar alguém a fazer um projeto e ele ganhar isso. É importante que... Uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade, que ele acredite que ele tenha que pagar pessoas, remunerar funcionários e ter funcionários de mais qualidade, não digo que precisa ter mestrados e doutorados, mas que eles sejam profissionais mais qualificados. E aí a gente entra na outra discussão, que é a grande necessidade que Goiás tem hoje de profissionais mais qualificados. Profissionalização, né? Da educação profissional em si, para ver esse som. Uma pergunta um pouco mais genérica. Eu já vi várias matérias dizendo que a vassoura de bruxa foi introduzida nos cacau das Bahia por boicote, que a ferrugem asiática entrou na soja por boicote. Que o HIV entrou de uma certa... Não, que o bicudo entrou... O HIV eu nunca vi. Também assim, tem. Matéria Algumas séria. teorias, como é que o HIV teorias entrou... conspiratórias, mas matéria séria eu nunca vi. Mas bicudo que foi jogado no algodão, gente que tinha interesse em vender o veneno. Então, por que o pessoal, por exemplo, não boicota a produção da coca, por exemplo, que é um mal que arrasa o mundo inteiro? Você hoje diz inventar alguma coisa que... Alguma coisa para... Mas rende muito dinheiro, né? Eu vou ser mais longe, não quero fazer nenhuma profecia aqui, né? Mas vamos dizer que alguém inventasse um micro-organismo que comesse petróleo. Eu não sei se você sabe que alguns, e aí vamos... Um dos principais preocupações que existe na produção de biocombustível, e a Petrobras está financiando vários estudos, inclusive em Goiás, nós temos um centro de pesquisa dentro da Universidade Federal, que tem um trabalho muito grande com a Petrobras na área de micro-organismos, de biocombustível. A gente tem falado que nós vamos produzir biocombustível a partir da soja, ou a partir da mamona, né? A partir do capim-elefante, do bagaço da cana, do pau do cerrado. O grande desafio ali é aonde nós vamos armazenar isso. Porque os micro-organismos vão comer esses biocombustíveis, se eu posso usar a palavra comer, né? Eles vão degradar, eles vão decompor e a gente não consegue guardar. Então, aonde guardar? Então, existe dentro da própria produção do agronegócio
talvez dentro da geração do conhecimento no Brasil, e a Embrapa é o maior exemplo disso, né? E a gente tem alguns conhecimentos sendo gerados também na própria Ematel, novamente em funcionamento, né, em Goiás, e dentro de algumas áreas do agronegócio que estudam, né? A gente tem tido alguns avanços muito importantes. Eu diria, em Goiás, a área da saúde e a área do agronegócio, na área do conhecimento, são áreas importantes. São áreas que têm desenvolvido muito na questão, se fosse falar dessa aplicabilidade. Mas na caso da sua área também, da área das ciências humanas, né, você como um escritor, presidente de uma associação de escritores, a gente também tem sido bastante poeta. A gente tem conseguido produzir muita coisa em Goiás, do ponto de vista do conhecimento. Eu quero falar a palavra poeta no seu amplo sentido. Né? No sentido de alargar conhecimento e criar realidade nova. De criar realidades, a gente tem conseguido. Eu acho que desenvolvimento cultural geral, mesmo de Goiás, seria desenvolvimento cultural. A gente tem conseguido produzir muita coisa, porque senão a gente fica muito nessa área da inovação, né? A questão que a Eula colocou dos recursos, há recursos, como eu coloquei, há um edital aberto do governo federal para grandes empresas, principalmente, de 500 milhões de reais, é muito dinheiro. E é dinheiro que se chama subvenção econômica, é dinheiro não reembolsável. É transferência mesmo. Agora, o empresário que pegar um dinheiro desse, um recurso, e for comprar uma caminhonete zero, em vez de aplicar na inovação, ele está se suicidando. O empresário está terminando com o Brasil, né, porque o Brasil quer investir nisso para que a gente pare de fazer Globos Repórteres de Índia, de Coreia, fazer a comparação, mas a gente ter a nossa própria história construída e, nesse sentido, o próprio Goiás e a ação federal. Há um clima no Brasil hoje de avanço para a inovação, de avanço para a tecnologia, e o clima é tão grande que ele já se tornou uma sede. Né? A vontade do empresário, a vontade do próprio professor. Sim, isso que eu queria perguntar. No geral, o empresário já entendeu isso? E ele tem falado a mesma linguagem da academia, por exemplo, ou está distante da gente ter essa... Os casamentos estão acontecendo. Estão acontecendo. Muito, muito. Eu falaria hoje, eu não sou um empresário, eu sou um professor universitário, eu falaria que se eu fosse um empresário, e dentro do que você colocou, e que eu falei, o grande desafio faz parte da competitividade, ele ter a criatividade e ele descobrir a inovação, se eu fosse um empresário hoje, eu colocaria as minhas sandálias e entraria nos corredores das universidades, porque às vezes nós que estamos na universidade, nós não estamos enxergando o que tem no mercado, aonde eu posso aplicar meu conhecimento. E quando você junta o pesquisador e junta o empresário, que tem a noção do mercado, você acaba fazendo um casamento. Aqueles que fizeram, né, seja em Goiás ou seja em outros estados, estão muito felizes. Muito felizes. Professora,